Louva a Deus por estar aqui. Abra sua Bíblia para a gente ganhar tempo em 1 Reis, capítulo 13 agora. Deus tem um propósito neste lugar. Deus tem um propósito em estar aqui. Pastor Orley, eu quero lhe entregar uma palavra de Deus nessa noite. Eu quero lhe entregar uma palavra de Deus nessa noite. O Senhor ministrou no meu coração uma palavra para a sua vida. Lamentações capítulo 3, verso 21, diz o Senhor para a sua vida. Traga à sua memória aquilo que pode lhe dar esperança. Traga à sua memória aquilo que pode lhe dar esperança. Ao acordar, traga ao seu coração as promessas que um dia Deus lhe fez. São elas que vão impulsionar a sua vida e o seu ministério. Traga ao seu coração aquilo que pode lhe dar esperança. Amém. 1 Reis, capítulo 13, do verso 1 em diante. Quem encontrou diz amém. Diz assim: E eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus. Diga comigo, um homem de Deus. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar. Assim diz o Senhor: Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altares que sobre ti queimam incenso, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: Este é o sinal que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sob o altar, dizendo: Pegai-o. Mas a sua mão que estendera contra ele se secou, e não podia tornar a trazê-la a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Roga a face do Senhor teu Deus, e roga por mim para que se restitua a minha mão. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu, e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo para casa, conforta-te e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me deste metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde vieste. Assim foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho onde viera a Betel. E morava em Betel um velho profeta, e vieram os seus filhos e contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei, e as contaram a seu pai. E disse-lhe o seu pai: Por que caminho se foi? E os seus filhos lhe mostraram o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. E disse então aos seus filhos: Preparai um jumento. E prepararam um jumento no qual ele montou.
e foi após o homem de Deus e achou assentado debaixo de um carvalho e disse: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele disse: eu sou. Então disse ele: vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde vieste. E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma e beba. Porém mentiu-lhe. Assim voltou com ele, e comeu pão em sua casa, e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que eu tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porque foste rebelde à ordem do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Assim, antes voltaste e comeste o pão e bebeste água neste lugar, que o Senhor te dissera: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Amém? Tome seu assento, e que o Espírito Santo fale contigo de uma forma muito poderosa. Talvez você conheça a história deste profeta. Não sabemos o nome, mas a Bíblia deixa claro que ele era um homem de Deus. Este homem sai com uma missão e com uma palavra. Este homem de Deus, que nós não sabemos o nome, recebe da parte de Deus uma palavra, uma missão. Uma missão de profetizar contra altar pagão, altar danificado. No entanto, Deus dá para ele uma palavra: você vai, não volta pelo caminho por onde tu veio, não pare lá, não coma lá, e não beba água lá. Se alguém te mandar parar, repousar, não obedeça. A necessidade que nós temos é de entender que tudo aquilo que Deus fala é de maneira clara. E esta palavra é tão atual para a minha vida e para a sua vida, porque fala sobre um engano religioso, um engano espiritual, e como a geração de crentes da atualidade tem caído em enganos religiosos, tem perdido o que Deus tem por causa de engano espiritual. Este profeta chega até Jeroboão, que estava ali propagando altares pagãos, e profetiza contra aquele altar. Ele está ali cumprindo o que Deus havia mandado, e declara a queda, a derrubada daquele altar, porque existem muitos altares que precisam ser derrubados. Nós vivemos um tempo onde os altares verdadeiros precisam ser erguidos e restaurados, mas também vivemos um tempo onde profetas de Deus verdadeiros precisam se levantar contra altares pagãos. Nós precisamos vivemos um tempo onde verdadeiros profetas precisam se levantar para denunciar altares pagãos. E este homem cumpre esta missão. Ele está indo, declara a queda deste altar. O rei se ira contra este profeta e estende a mão contra ele, porque deixa eu te dizer uma coisa: não é fácil pregar a verdade para uma geração que está acostumada a viver a mentira. Não é fácil pregar a verdade para uma geração que gosta de ser bajulada. Este altar está com este homem de Deus está confrontando o rei. E quem é no tempo atual que quer confrontar pessoas que têm uma certa influência? A maioria dos pregadores e profetas ou pseudos profetas sempre querem falar aquilo que o povo quer ouvir. Mas este homem de Deus está falando contrário a um desejo do coração do rei.
E por causa disso, o rei estende a mão contra ele. Mas a Bíblia diz que a mão dele se seca. E agora ele entende que não estava falando com qualquer profeta. Agora ele vê que esse homem é um homem de Deus. E ele começa a suplicar para que aquele profeta rogasse a Deus por uma restauração da sua mão. E o profeta, de forma misericordiosa, roga a Deus e a mão do rei é restaurada. Mas agora, o rei que outrora estava irado com ele, o convida para que repousasse em sua casa, para que comesse pão na sua casa, para que bebesse água na sua casa. Mas veja bem comigo, que este profeta sabia exatamente o que Deus havia falado com ele. Este profeta não era inocente, e ele se mantém firme, obediente a Deus até aqui. E a pergunta é: até onde você se mantém firme com Deus? Até onde você se mantém fiel ao Senhor? Até que ponto você resiste aos convites que o mundo te faz? Até que ponto você resiste aos convites e às bandejas que te são oferecidas? Este profeta diz para o rei: nem se você me desse metade do teu reino. Olha a firmeza deste homem de Deus, a fidelidade que ele está tendo com Deus até aqui. Ele está dizendo para o rei, porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me deste metade da tua casa, não iria contigo, porque assim me disse o Senhor. Não pare, não coma, não aceite convite. Se te oferecer, se te convidar, não vai. Mas este profeta está sendo firme até aqui. Ele rejeita o convite de um rei. Quem rejeitaria o convite de um rei, de um presidente, de uma pessoa influente, se nós gostamos de ser bajulados? Mas esse profeta está se mantendo fiel ao Senhor, mesmo recebendo um convite de honra. Pois bem, ele pega agora o seu caminho para voltar. Mas a Bíblia diz que a notícia corre sobre este homem de Deus. E a Bíblia diz que os filhos de um velho profeta viram tudo. Chega em casa e diz: meu pai, é o seguinte, apareceu um homem de Deus, profetizou contra o altar pagão, contra Jeroboão. E aí o homem de Deus, aquele velho profeta, que também nós não sabemos o nome, mas escuta e preste atenção nisso aqui. Se lá havia um velho profeta, por que que Deus traz um de longe para profetizar naquele lugar? Porque Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer. Quem sabe este velho profeta que havia ali em Betel já estava corrompido pelo rei Jeroboão. Ficou enciumado, quem sabe. E agora falou: eu vou encontrar esse homem de Deus. E ele toma conhecimento com seus filhos para onde foi aquele homem de Deus. E os filhos dizem: ele foi por esse caminho. Então o homem se apressa em preparar o jumento, sobe, corre atrás, encontra o homem de Deus e diz: és tu o homem de Deus que vier a Betel? Ele diz: sou eu. Vem na minha casa, come comigo, vem comer pão na minha casa, vem beber água na minha casa. E o que esse homem de Deus responde? Eu não posso ir. Eu não posso ir até a sua casa. Eu não posso comer pão neste lugar, porque assim me disse o Senhor. Que eu não posso comer, que eu não posso beber e que eu não posso voltar pelo caminho por onde eu vim. Mas aqui está um perigo que muitas vezes nós estamos sujeitos. E muitos crentes têm perdido o que Deus tem por causa dos convites enganosos,
coisas que aparentam ser de Deus, mas não são. Convites que aparentam ser bênção, mas são maldição. E aí esse velho profeta diz assim: eu também sou profeta como tu. E Deus mandou um anjo para falar comigo, para que falasse contigo, para que parasse, viesse e fizesse você vir na minha casa, comer esse pão comigo. Estabelece aqui um engano espiritual. Este profeta, o homem de Deus aqui, poderia ter falado para este velho profeta: Deus não me disse nada. Até agora ele não mudou o destino. Até agora ele não mudou a rota. Ele não mudou a orientação. Se ele quisesse mudar, ele falaria comigo. Da mesma maneira que ele falou no início comigo, ele falaria diretamente comigo. Obediência parcial é desobediência total. Esse homem de Deus foi obediente parcialmente, mas desobedeceu a Deus por se permitir ser enganado. A Bíblia diz que ele dá ouvido ao velho profeta. Cuidado com quem você está dando ouvido. Cuidado a quem você ouve. Nós vivemos um tempo, irmãos, que aparecem muitos pseudos pastores e profetas que dizem assim: eis que eu te digo assim de Deus. E muitos crentes têm sido levados por esta onda de engano espiritual e têm quebrado a cara. E depois nós nos frustramos e questionamos a Deus dizendo: Senhor, não foi o Senhor que disse, não foi o homem que disse, porque aquilo que Deus fala, Ele é fiel para cumprir. Se Deus falou, vai acontecer. E na minha caminhada, pastor, na minha caminhada cristã, eu já vi muitos crentes terem a família destruída, terem a vida destruída, porque ao invés de dar ouvido à voz de Deus, preferiram dar voz a engano religioso, a falsos profetas. Cuidado, irmãos, com falsas revelações. Cuidado, irmãos, com homens que demonstram ser uma coisa, mas não são. Abra os seus olhos espirituais. Cuidado com aqueles que se apresentam na sua vida dizendo: eu sou um profeta de Deus e Deus mandou te dizer isso. Toda palavra, escute isso aqui, que você recebe, que é contrária à palavra de Deus, não provém de Deus, porque Deus não se contradiz. Diga assim: Deus não se contradiz. O que o velho profeta estava falando era contrário à palavra que o homem de Deus havia recebido. Deus não se contradiz. Se você recebe um homem, uma mulher, que diz ser profeta, que diz isso, mas te entrega uma palavra que é contrária à palavra de Deus, não provém de Deus. Como é que eu sei, pastor, que a palavra que eu estou recebendo de um possível profeta de Deus não vem de Deus? Quando ela está contradizendo a palavra de Deus. Tinha um casal lá na minha igreja que tinha tudo para dar certo. Eles tinham um amigo pastor. E aí, quando eles chegaram, me apresentaram, eu disse para ele: cuidado com o que esse pastor vai entregar para vocês, pois ele é imaturo espiritual. Cuidado com as profecias e revelações. Sabe quais eram as profecias? Vai dar certo para vocês, vai ser uma bênção, eu vejo maravilhas. Eu sentei com eles e falei: o caminho não é esse, a verdade não é essa. Mas eles preferiram dar voz, dar ouvido àquilo que agradava o coração. Quebraram a cara, faliram, e hoje deve muito na praça. Sabe por quê?
Porque preferiram o engano religioso, o engano espiritual, do que a verdade de Deus. E aí pessoas próximas diziam: pastor, eu só lembrei do Senhor. E falava isso. Mas eles não deram ouvido, acharam que o pastor está isso, está aquilo. Eu falo: meu filho, eu estou no Evangelho desde 17 anos. Eu tenho mais de 2 décadas no Evangelho. Eu já vi de tudo que você imaginar. Cuidado. Porque Satanás é enganador. A Bíblia diz que ele se transfigura em anjo de luz. Ele se transfigura em anjo de luz para enganar até mesmo os escolhidos. Então cuidado, porque este profeta, mesmo sendo homem de Deus, se enganou espiritualmente, caiu no engano religioso, caiu no engano espiritual. Ele tinha convicção daquilo que Deus já havia falado com ele, mas foi enganado espiritualmente. Falsos profetas são mensageiros de Satanás para tirar você do propósito de Deus. Eu tenho certeza, pastor, que aqui nesta igreja pessoas já saíram daqui porque foram enganados por falsos profetas. Falsos profetas chegou aqui e disse: teu tempo lá acabou. Mentira. Saíram do lugar certo porque deram ouvido a voz errada. Talvez esta palavra da parte de Deus para a sua vida é para que você não perca o que Deus tem, dando ouvido a vozes estranhas. A voz desse velho profeta era uma voz estranha. Cuidado para você não dar ouvidos a vozes estranhas que não provém de Deus. A voz de Deus é convicta, é firme, leva você ao princípio da obediência. Tem muitos crentes quebrando a cara por preferirem dar ouvidos à voz de homens e abandonando a voz de Deus. Mas por que muitos crentes são levados por esta onda? Não, porque é bênção. Eu recebi só palavras de vitória. Lembra de Acabe. Acabe chega para Josafá e diz: descerá tu comigo à guerra? Ele diz: eu desço contigo, mas primeiro consultemos os profetas de Deus. Acabe traz 400 profetas de Baal, 450, mas 400 de Azera, coloca diante do rei, e esses profetas dizem, Acabe pergunta: desceremos a guerra? Teremos vitória? Porque hoje geração para querer vitória nós, né? Teremos vitória? Seremos abençoados? Os profetas dizem: desce, porque o Senhor será contigo e te dará vitória. Josafá olha aquilo e diz assim: não tem em Israel um homem profeta de Deus para que o consultemos? Acabe diz: ainda tem um, mas eu o odeio, porque ele sempre profetiza de mim aquilo que é ruim. Josafá diz: não fale isso, rei. Traga o profeta, consultemos a ele e vemos o que Deus tem para falar através da vida dele. E mandaram buscar um profeta chamado Micaías. E quando o mensageiro chega lá e diz: Micaías, Acabe mandou te buscar. E lá tem 800 profetas que falaram só palavras boas aos ouvidos do rei. Sejam, portanto, as tuas palavras como a deles. Micaías diz: vive o Senhor, que aquilo que o Senhor me disser, isto falarei. E quando Micaías está diante do rei, o rei Acabe diz: desceremos, Micaías, a guerra, teremos vitória. Micaías diz: olha, rei, vejo um pasto, como ovelhas que não tem pastor. Tu vai descer, mas lá tu morre. Acabe diz: eu não te disse, Josafá, que esse infeliz só profetiza
contrário a mim? Pois eu ordeno agora que coloque Micaías em pão de dores, pão e água, até que eu volte. Mas o homem de Deus não está nem aí para agradar ninguém. Micaías disse: se tu voltar, Deus não falou na minha boca. Tu vai, mas tu não volta. Lá tu morre. Sabe o que nós estamos precisando? De verdadeiros profetas. Que falem a verdade. Mas a verdade de Deus é melhor do que a mentira do diabo. A Bíblia diz que o rei Acabe desce, se disfarçando. E um soldado lança uma flecha a ermo e atinge o peito do rei Acabe. E ele morre lá, conforme a palavra do homem de Deus, o profeta Micaías. Eu te pergunto, se o rei Acabe tivesse dado voz, ouvido ao profeta Micaías, não teria sido morto. Tem muitos crentes morrendo porque não estão ouvindo os verdadeiros profetas. Tem muitos crentes que outrora estava aqui, estava lá, mas que hoje estão no mundo, porque preferiram dar ouvidos a falsos profetas. Então entender isso faz toda a diferença. Engano em nome de Deus. O engano religioso tem cara de piedade. O engano religioso tem cara de bênção. O engano religioso e espiritual tem cara de vitória. Olha o que o rei disse para ele: vem para minha casa. Lá tu come pão, lá tu bebe água, lá tem tudo para tu. Teve cara de piedade, mas era o engano das trevas. Entenda isso. O profeta novo está agora ouvindo o profeta velho, a palavra de Deus. Mas por quê? Ele tinha tudo para não ouvir aquele velho profeta. Ele tinha acesso a Deus, mas preferiu dar ouvido a um velho profeta. Pastor, como é que eu sei que o homem é um homem de Deus? A gente acha que é uma pessoa, um homem, um pastor, uma mulher, é uma pessoa de Deus se ele sapatear, rodar, falar em línguas, entregar, né? Fruto, Jesus falou, pelo fruto se conhece a árvore. Portanto, pelo fruto os conhecereis. Jesus disse isso. Não se engane com folhas. Analise os frutos, porque eu posso liberar uma palavra sobre a sua vida sem fazer arruaça, e a palavra de Deus vai se cumprir. Dizer, olha, Deus vai te abençoar nisso, nisso, nisso. Pronto, não precisa fazer arruaça, porque Deus vai cumprir a palavra do homem de Deus, porque Deus tem compromisso com seus profetas e com a palavra de Deus. Não precisa enfeitar. A Bíblia diz que quando a mulher sunamita recebeu o profeta Eliseu na casa dela, ele só disse, mulher, tu vai ter um filho. Ela não acreditou, mas se cumpriu. Ele não diz, olha isso que eu vejo, não sei o que, ppp. Não. O homem de Deus é um homem que tem compromisso com Deus, que tem frutos dignos de arrependimento. E quando ele fala, Deus opera. Não precisa enfeitar. Cuidado com os enganos espirituais. Cuidado com aqueles que se dizem homem de Deus e não são. Cuidado com aqueles pomposos demais. Jesus, a nossa maior referência, era muito simples. Jesus é a nossa maior referência. Ele era simples, simples, simples. Nós precisamos ter a essência do caráter de Cristo. Simplicidade.
Nós não somos ninguém, irmão. Nós não somos nada sem Ele. Existem sim homens de Deus na terra, mas não meça um homem de Deus pelas vestimentas, não meça um homem de Deus pela forma como ele fala ou te entrega a profecia, porque você pode estar perdendo muitas coisas de Deus, julgando pela aparência. Cuidado para você não cair nos enganos espirituais e assim perder o que Deus tem para a sua vida. Se Deus te entregou uma palavra, fique com aquilo que Deus te entregou. Se Deus te entregou uma promessa, fique com aquilo que Deus te entregou. Porque se Deus te entrega algo, ao caminhar, o inimigo vai lançar as dúvidas. Vai tentar te ludibriar. Vai tentar dizer que não é verdade. Vai tentar dizer que até pode acontecer, mas é de outro jeito. Cuidado para você não cair no meio do caminho. Este profeta morreu, mas Deus havia avisado com antecedência. Cuidado para você não morrer no meio do caminho. Cuidado para você não se perder com falsas promessas. Cuidado para você não se perder com falsas profecias. Cuidado para você não deixar o que Deus te falou e trocar pelo que o homem está te falando. Você tem acesso a Deus. Se Deus falou direto contigo, não busque resposta do homem. O que Deus está fazendo nessa noite é te preparando para te levar a um novo tempo dele. É te advertindo para você não cair nas armadilhas espirituais e levar você a viver a plenitude de Deus na sua vida, na sua casa e na sua família. E eu quero que você se coloque de pé nesse instante.